que os recados que eram importantes, né, a gente trazer a igreja. E agora então avançamos para o livro de Filipenses, capítulo de número 3. Nós estamos já indo para a parte final, só falta mais um capítulo, mais um livro da Bíblia lido aos domingos, né? Já fazíamos isso todas as quintas, mas agora ao domingo é um privilégio. Filipenses capítulo 3, vou fazer a leitura, depois nós vamos expondo. Hoje, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre as emoções redimidas, né? Que em Filipenses talvez é uma das cartas que você mais percebe emoção. Setembro fala do Setembro Amarelo. Antes ainda de fazermos a leitura, para a gente focar no texto, quando falamos de Setembro Amarelo, uma luta contra o suicídio, a igreja de Jesus deve ser um lugar que oferece resposta aos questionamentos, às crises, às depressões, às emoções que estão desreguladas. A igreja de Jesus. Nós temos na Bíblia Aitofel, nós temos na Bíblia Saul, nós temos um rei de Israel, temos Judas, que cometeram suicídio. O que é comum em todos eles? Em todos eles o que é comum? Eles eram o seu próprio Salvador. Saul não quis dar o gosto de ser preso pelo inimigo, e diante da sua revolta e da sua falta de resposta em relação ao arrependimento, nesse endurecimento ele prefere tirar sua vida. Quando você vê Aitofel, é contrariado porque o seu conselho ao rei que deu o golpe de estado, que é agora o filho de Davi, Absalão não ouve o conselho desse conselheiro Aitofel vai para casa e tira a sua própria vida. Também você encontra esse rei de Israel, que eu não me lembro o nome dele, se é Zinri, alguma coisa assim, que colocou, o inimigo está chegando e ele decide pôr fogo na cidade e morreu queimado com as pessoas para não ser levado cativo. Também Judas, que traiu Jesus e diante do remorso, em vez de buscar o arrependimento aos pés de Jesus, preferiu ser o vilão, o carrasco e o juiz da sua própria história. Então o que nós observamos, entendemos as dores, e cada caso é um caso de complexidade, mas a Bíblia nos mostra que diante do desespero de alguém que não sabe lidar com o que sente, aonde a dor de viver, ela é pior do que a dor de parar esse sofrimento e de pensar nas consequências, a Bíblia tem uma resposta: não ser o seu próprio Salvador. Independente da crise que eu esteja vivendo, a resposta bíblica é: você tem um Salvador. Você pode recorrer a esse Salvador. Esse Salvador meigo, como a gente cantava, né? Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois deu sua alma por mim. Você lembra desse hino? Sua vida por mim. Então assim, nós temos um Salvador meigo, que é Jesus, que entende as nossas dores. Então diante da sua família e do que você enfrenta, sempre, já tivemos muitas situações muito dolorosas, onde a pessoa está cega pelo que está sentindo, ela precisa de ajuda, e às vezes não é como a gente pensa. A gente pensa que aqueles que correm risco são aqueles que deram alguns sinais, e nem sempre os sinais são tão visíveis. Mas lembre-se, reforce aqueles que estão à sua volta: não é o caminho mais fácil, nunca foi e nunca será. O caminho é recorrer a um Salvador, e nós temos um Salvador, Jesus. Amém? Você que já nos visita há algum tempo e tem o desejo, veio de outro ministério, já caminha em fé há tempos, já é batizado nas águas, já tomou a decisão de aliança com Jesus, entendeu que é tempo de você fazer parte. Existe um grupo de pessoas na igreja: os visitantes, os congregados, os membros. Os visitantes, pessoas que visitam; os congregados, aqueles que, puxa, estou gostando dessa igreja e eu estou visitando com frequência. E os membros, eu quero um relacionamento real com essa igreja local. E aí vai ter o curso de membresia. Você pode, no final do culto, procurar os irmãos na recepção, que vão poder te orientar, pegar os seus dados e inserir, que esta semana eu já começo
a falar lá no grupo dos irmãos que já estão lá. Eu estou em silêncio ainda, mas essa semana a gente já começa a falar e já passar o conteúdo aos irmãos para a gente ter uma jornada aí de 2 meses, né, online e depois no encontro presencial aqui. Amém? Filipenses capítulo 3, vamos lá. Agora acho que eu fiquei mais calmo um pouco. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento, da intimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele e desse relacionamento, eu perdi todas as coisas. Eu as considero como lixo. Eu as considero como esterco. Eu as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus é baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido essa plenitude, esse teleios, essa vida plena, absoluta. Isso eu já tenha recebido, obtido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: me esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, plenos, teleios, tenhamos em este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo. Aleluias, para ser igual ao corpo. Perdi aqui. Onde o Senhor aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são minha
alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém. Aleluia, que texto maravilhoso. Aí as palavras até somem. Como eu amo essa carta. Gálatas é uma das minhas preferidas diante daquilo que Deus pôde me tirar da religiosidade. Mas Filipenses é uma continuação nesse aspecto. É uma igreja madura. Interessante que essa cidade, Filipos, né? A gente tem, semana passada nós ouvimos sobre a humildade que resolve o problema da rivalidade. E o maior exemplo que nós temos é Jesus para resolver esse problema de conflito entre pessoas. A rivalidade, ela é resolvida nisso. E mostrando o nosso Deus, o Cristo que sempre existiu, eterno, se esvaziando, se tornando homem e poder nos servir. O exemplo também de Timóteo, que é um filho para Paulo. O Epafrodito, que é um obreiro enviado da igreja de Filipos. Tem muito exemplo, mas quando nós olhamos para essa cidade, ela tem algumas coisas que hoje Paulo ele muda um pouco o tom. Aqui no capítulo 3 ele vai mudar a tonalidade, ele vem dando exemplo, ele vem chamando a igreja ao amor, a conhecer os outros, a entender, né, que todas as nossas emoções, que essa alegria que eu sinto, mesmo estando preso, ela não é fruto de uma boa refeição ou de alguma boa notícia, não, ela é fruto da minha identidade, saber quem eu sou em Deus. É essa alegria de Paulo. Essa cidade tem alguns orgulhos. Imagina você que o nome Filipos, né? Filipe, o nome que eles recebem, Filipos, é o pai de Alexandre o Grande. Então é para honrar o pai de Alexandre. Quando Alexandre planta e conquista essa região toda, ele coloca o nome do pai dele, de Filipos. Essa cidade, ela se torna colônia dos magnatas, dos grandes nomes de guerra, aqueles conquistadores do Império Romano que saem desbravando a região toda e depois de um tempo recebe uma porção do governo do imperador de Roma para poder agora desfrutar, e Filipos se torna essa grande colônia romana onde as pessoas se reúnem. Então eles têm cidadania romana, eles se alegram porque eles têm títulos. Tem mais, existe um movimento atlético muito bonito naquela região. As Olimpíadas todas nascem ali, onde os atletas se preparam e recebem seus prêmios, suas coroações. Esses atletas agora, eles são orgulhosos de falar da sua nobreza, da sua realeza, ou do título que receberam por conta, né, dos prêmios e dos prestígios que o imperador concede a alguns favorecidos, e eles agora se convertem e dentro da igreja eles usam esse título, eles dão carteirada. Você já viu aquela expressão? Você sabe de quem eu sou filho? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? Você já viu isso, né? Virou meme nas blitz. O guarda pede, você sabe com quem está falando? A pessoa, porque tem poder, ela dá carteirada, ela usa do seu prestígio, da sua influência para se beneficiar. Ou algo parecido. Na escola, a gente vê isso, na igreja, pessoas dando carteirada por conta da sua posição, ou do sobrenome que tem, né? Ou do pedigree que a pessoa tem ali, a minha linhagem. E as pessoas usavam muito isso para poder se beneficiar, porque era briga de poder. Imagina você um condomínio de muito luxo, onde as pessoas compram e nem moram lá, mas compram para poder mostrar que tem poder, que virou status. Eu sei que veio alguns nomes à sua mente agora, mas é mais ou menos isso. Filipos é esse tipo de lugar, onde pessoas têm posses para mostrar para os outros. Até colônia de férias, alguns tinham lugar para passar a temporada, e Filipos era esse lugar. Mas o lugar onde o comércio é fomentado, e a igreja vive essa realidade. Paulo agora, ele começa a chamar essa igreja, né? E o tema que eu quero agora expor aqui do capítulo 3, para vocês, é a realidade, né, das nossas emoções, é a esperança que redime lágrimas e ansiedades. A esperança que redime lágrimas e a ansiedade. Paulo, ele diz que ele chora, você leu, ele chora, ele começa pedindo para a igreja se alegrar, mas ele também sente saudades dessa igreja. Ele sente saudades e ele também tem anseios, ansiedades de lidar com a situação, o que está acontecendo em Filipos. Você viu, tem cães. Ele fala, tem cães aí. Nós vamos chegar lá, quem são esses cães? O que está acontecendo? E quando ele diz, né, que existe uma situação, pessoas tentando destruir o que foi construído. Imagina o anseio do coração dele. Mas você vai perceber como ele lida com essa ansiedade
diante da impotência do que ele está vivendo. Então agora, a vida cristã, o que nós vamos aprender nesse capítulo é que ela não é isenta de lágrimas e de ansiedade. Recebemos Cristo, imaginamos que a nossa vida vai ser mil maravilhas, que todas as coisas serão sempre favoráveis, e não é a promessa bíblica. Muitos de nós sentimos, a pressão de que deveríamos estar sempre bem, as coisas têm que estar sempre bem, mas a realidade é que o nosso mundo machuca, viver machuca. Você nasce chorando, e se não chorar, apanha. Já de cara, a primeira coisa, já precisa, é necessário. A vida faz parte. Quando nós protegemos nossos filhos demais de lidar com a frustração, com o sofrimento, nós estamos, na verdade, fazendo mais mal a eles do que bem a eles, uma vez que faz parte. E Paulo está escrevendo, não é de uma colônia de férias. Filipos, quando ele planta essa igreja, é um lugar muito bom. Para Paulo não foi muito bom. Ele teve suas costas abertas lá em Filipos. Você há de se lembrar no capítulo 16 de Atos, que mostra o nascimento da igreja. Paulo apanhou muito. E ele poderia ter dado uma carteirada e não deu. Ele esperou apanhar para poder falar. Se Paulo, quando é preso, porque expulsou o demônio da mulher que adivinhava, e pegaram ele agora porque perderam o lucro e começaram a bater nele, Paulo dissesse, eu sou um cidadão romano, ele não ia preso, não acontecia nada. Mas Paulo ficou quieto. No final, depois de ter apanhado, ter sido preso, do terremoto na prisão, e Deus salvar todo mundo, salvou a Lídia, que era uma empresária, salvou a endemoniada, que era escrava e agora liberta, salvou um homem de classe média, que é o carcereiro. Aí Paulo diz, eu acho que vocês não podem só nos soltar assim, visto que somos cidadãos romanos. Paulo não tinha necessidade de dar carteirada, então ele mostra para essa igreja, mesmo no lugar que ele poderia usar benefícios a seu favor, como a sua identidade romana que ele tem por conta do pai, ele não busca isso, de maneira alguma. É nessa cidade que, mesmo ele tendo sofrendo, essa cidade que foi bênção, que serviu ele quando ele esteve na igreja de Corinto, quando ele esteve em Éfeso, essa igreja servia com seus donativos, com oferta, para que ele pudesse ser custeado enquanto ele presidia no ministério da palavra. E isso foi uma bênção. Paulo agora, ele está na prisão. Tem dúvida qual da prisão? Lá em Cesareia, perto da região do povo de Deus ali, de Jerusalém? Ou será que é em Roma, ou será que é em Éfeso? Todos concordam que é em Roma, porque ele fala da guarda pretoriana. 16 mil soldados acompanharam ele durante esses 2 anos que ele esteve preso, acorrentado a alguém. Essa prisão, onde ele ficava ali acorrentado a uma pessoa e faziam turnos de 8 em 8 horas, 2 soldados de 8 em 8 horas durante 2 anos. Faz aí o cálculo para você ver quantos soldados dá. Vamos fazer esse cálculo? Quem pode me ajudar? É bom de matemática aí. Me ajuda aí, 2 anos. Então você faz aí 365 vezes 2, são 2 anos que ele teve preso, e aí agora você pega 2 soldados, 2 no dia, nós temos 3 turnos, 2, 4, 6, então são 6 vezes 2 anos aí, quanto que vai dar? Quanto? 1460? Então se nós pegar 2 anos, deu quanto 2 anos? Deu 730 vezes 6, 4 mil. Esse é o número dos que estavam acorrentados com ele. Imagina você que todo esse... Agora toda a guarda pretoriana tem registro que chega a quase 16 mil, porque também tinha os revezamentos de turno de escala, e aí você tem que fazer isso pelo menos vezes 4 ou vezes 3, esse número que a gente chegou agora, por conta dos turnos que tinha. Imaginou você agora, esses 4 mil vezes 3, vezes 4, se for vezes 4, por conta de escalas que acompanhavam, Paulo diz que não passou um por ele, que ele não pregou, ele está preso, gente. Ele não está no oásis, e ele está escrevendo, ele começa no capítulo 3, como nós acabamos de ver aqui agora, ele diz, quanto a mais, meus irmãos, olha, já dei conselhos a vocês, não vamos nos dividir, não vamos deixar que a identidade romana de vocês impeçam vocês. Quanto ao mais, alegrem-se no Senhor, alegrem. Ele traz uma ordem, vocês devem se alegrar no Senhor. Mas Paulo, como é que você fala de alegria? Você está preso, você está acorrentado a soldados. Imagina você que para fazer as necessidades físicas dele, ele tinha que pedir para a pessoa, vira para lá. Imaginou que desconforto? Mas ele está falando de alegria, ele está falando de bênção, ele está falando de tantas coisas, Escrevendo para essa igreja, Paulo escreve da prisão.
Mas ele também não esconde a sua dor, ele diz que chorando, que ele sente a sua dor. Olha o verso 18 do capítulo 3. Como que ele sente? No verso 18, você percebe Paulo agora mostrando essas pessoas que estavam tentando corromper, ele diz: eu até chorando eu digo isso a vocês. Eu estou dizendo isso a vocês, mas eu estou chorando. Eu estou triste. Eu choro porque eu estou vendo acontecer coisas que não deveriam acontecer no meio de vocês, igreja. Paulo tem esses sentimentos, nos mostra que as lágrimas e a ansiedade, elas não são sinais de falta de fé. Ouvimos expressões do tipo: não, o crente não precisa chorar não. Você é gente. O crente não precisa ficar inquieto. A Bíblia não manda você, a Bíblia não andeis inquietos. É viver nesse estado, mas você passa por isso. A mentalidade do engole o choro, ou não tem que ficar preocupado, não é bíblica. Nós passamos por isso, Paulo está passando por isso. A Bíblia nos mostra como lidar com esses sentimentos, porque eles virão na nossa vida. E ignorá-los vai fazer mal a você. As lágrimas e ansiedades não são sinais de falta de fé, irmãos, mas o terreno onde a esperança pode florescer. Amém? Esses momentos, as lágrimas, a ansiedade, não é falta de fé, é um terreno. Diga assim comigo: a ansiedade e lágrimas não é falta de fé, mas é um terreno fértil para florescer a esperança. Amém? Então é nisso que Paulo está trazendo. A alegria cristã não é ausência de dor. Já parou para pensar? Alegria quando não está nada errado na minha vida. Não, Paulo ele está falando de alegria no momento de dor. Alegria não é ausência de dor. Mas o que é então? Diga assim comigo: alegria não é ausência de dor, mas a presença de Cristo. É isso que deve ser, né, em meio à nossa vida. Hoje a gente vai ver nesse capítulo aqui como a ter as nossas lágrimas e ansiedades não eliminadas, mas redimidas por uma esperança superior e maior, que quando eu termino lendo esse capítulo 3, não tem como não queimar o meu coração. Introduzindo ainda o assunto, você tem ficado preocupado com a economia? Sei que tem pessoas aqui que são comerciantes, que têm sua empresa. Você está preocupado? É natural que você esteja. Há uma preocupação, mas deixa eu dizer algo a você: isso não define. Você não está passando por isso sozinho no mundo. Isso não define, porque Deus é poderoso para mudar tudo isso. Não apenas de te dar bênçãos, de fazer com que as coisas fiquem melhores para você, mas aproveite esse momento difícil e incerto. A resposta não é fugir do Brasil, como alguns que tentou treinar o povo, treinou todo mundo e falou: agora é a hora de ir embora do Brasil, gente. O que treinador, que coach irresponsável falar um negócio desse? É o conselho que eles estão dando. Mas o que a Bíblia diz a você é que Deus é poderoso para mudar, para abater imperadores, para derrubar. Nós estamos indo nesse Apocalipse, então nós temos uma esperança de que Deus vai entrar e vai agir de forma poderosa, ainda que não mude lá em cima, Ele muda a situação à nossa volta, mas é um tempo de Deus ministrar no seu coração, e em meio a essa circunstância, revelar a você coisas que você ainda não conhece sobre você mesmo e sobre Deus. Amém? Amém? Então esse é um tempo de você aproveitar esse momento e dizer: Deus, trabalha em mim e a partir de mim. É o tempo de Deus trabalhar. Bom, do versículo 1 ao 6, a primeira divisão que eu quero colocar é que a fonte da ansiedade. Qual que é a fonte da ansiedade? Por que as pessoas vivem ansiosas? E Paulo nos mostra isso. Do versículo 1 ao 6, você pode ver isso. É que é confiar no currículo errado. Você confia no currículo errado. A nossa ansiedade, ela se instala quando a nossa identidade e a nossa segurança estão investidas nas coisas que podemos perder. Quando você se apega àquilo que você pode perder, Paulo vai chamar isso de confiar na carne. Confiar na sua própria capacidade, coisas que eu posso perder, eu começo a ter anseio. Puxa, eu posso perder o emprego hoje, então eu não durmo mais. Eu posso perder meu casamento, eu não durmo mais. Meu filho nasceu, eu posso perder o meu filho, você não dorme mais. Quando você começa a confiar naquilo que você pode fazer, a ansiedade se instala. Mas quando você decide confiar inteiramente no Senhor, quando você decide confiar em Deus, as coisas mudam. E ele vai trazer um alerta agora, do verso 1 ao verso 3, contra a falsa segurança. Olha só, vamos ler. Quanto a mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo, repetição, as mesmas coisas, não é um problema. Para Paulo repetir, repetição, perguntas e respostas não é problema, mas é segurança para eles.
cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. Paulo vai falar aqui, segundo esses cães, esses maus obreiros, ele está falando quem são esses? Os pregadores judaizantes, esses pregadores que pregavam a lei, que pregavam obras, que pregavam maneiras, como a circuncisão, como você viu, ou seja, o mesmo problema que acontecia na Galácia, também está acontecendo na Macedônia. Esses crentes que desceu da igreja de Jerusalém, crentes, irmãos em Jesus, mas que veio do judaísmo, eles estão pregando assim, ó, você é crente em Jesus? Sim. Já circuncidou? Não. Então não é salvo. Acrescentavam elementos, ele está chamando esse povo de cães. Ele está dizendo, olha que palavra pesada. Tá, mas como que eu trago isso para a minha vida para entender? Você é crente em Jesus? Sou. É dizimista? Não. Vai para o inferno. Você é crente em Jesus? Sou. Usa batom? Jezabel. Você percebe? É esse tipo de coisa. Você é crente em Jesus? Sim. Tira a ponta do cabelo? Tira. Está condenado. Sabe, essa questão de acrescentar a obra salvífica da cruz de Cristo, algum elemento na qual eu tenho poder sobre ele, e se eu deixar de fazê-lo, eu vou para o inferno, eu não estou salvo. É claro que santidade é um requisito, ela existe, ela vem de dentro para fora, é gerado, existe bom senso, existe, né, tudo isso. Mas quando você acrescenta a obra da cruz, alguma coisa, o Senhor, Ele tem salvado você. Mas se você não fizer a fogueira santa, se você não fizer a campanha, às 7 semanas, às 7 sexta-feira, se você não enterrar o azeite lá na sua casa, se você não fizer a pedra fundamental, se você não abrir um buraco na sua casa e enterrar uma Bíblia nele, a inveja vai pegar em você. Coisas assim do tipo que eu tenho controle, que eu apalpo, era acrescentada à igreja, de maneira que a igreja recebia Jesus. E o que mais? Começa a fazer tudo o que tinha na lei, senão você não está salvo. Em vez de a salvação ser uma liberdade em Cristo, estava se tornando prisão. E ele diz que esses pregadores que pregam a circuncisão, o ritual judaico como elemento de salvação, é cães. A palavra que ele usa, esses maus obreiros, a palavra que ele usa aqui é de mutilam. Eles estão se mutilando para dizer que são salvos. Eu conheço pessoas que não vai mais para Pindamonhangaba, naquela região ali, sabe? Para a beira da Dom Pedro, arrastando cruz. Que não faz mais isso. Eu conheço pessoas que não viajam mais para Pirapora de a pé e descalço. Você não faz mais isso. Mas ainda continua fazendo um monte de coisa para achar que merece Deus. Continua fazendo um monte de práticas. Vou fazer um voto com Deus aqui. Não é um voto de expressão de gratidão. É um voto de troca, de barganha. Não é mais uma expressão. O evangelho deve mudar. Entender que você não recebe Deus por seus méritos. Você não alcança a salvação, o eterno, o divino por meio das obras. Você não alcança por meio de sacramentos. Você alcança unicamente pela fé em Jesus, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. É pela fé que você é salvo. O mesmo evangelho que te alcançou por meio da fé, vai continuar por meio da fé, desenvolvendo em você até o dia da vinda dele. Nós vimos isso semana passada. Aquele que começou em vocês a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo. Aquele que começou a boa obra, é ele que opera em vós. No verso 12 e 13 da semana passada, o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera. A nossa salvação não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo. A minha resposta agora sim é importante, entende? E a gente está tentando merecer Deus, se aproximar e carregando fardo. E Paulo disse, alegre no Senhor, mas isso me deixa triste, porque estão colocando peso em vocês que vocês não precisam. Esses judaizantes que insistiam na necessidade da lei, da circuncisão para a salvação. Eles redefiniam o povo de Deus em termos de marcadores de identidade étnica. Olha, se você vai pregar e quer ver a presença de Deus, cata o talite, coloca o talite agora, coloca a menorá aqui na igreja. Começa a inventar. Não, são objetos de declaração de fé. Meu irmão, a cruz resolveu toda essa questão. Você é livre em Jesus, amém? Amém. Nós somos livres em Jesus, amém? Qual é a sua mutilação da carne hoje? Os Filipos estavam lidando com mutilação da carne, operação de fimose para os homens.
Olha só, estava tendo que fazer isso como ritual judaico. O que você está usando para tentar se justificar, né? Ou encontrar segurança diante de Deus? O que você tem feito? Carreira? É a forma de você se mutilar? Família? Reputação? Moralidade impecável? Fazem para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou na igreja há 30 anos, nunca perdi uma ceia, nunca fui disciplinado, nunca mais pequei. Eu agora estou sendo candidato à 4ª pessoa da Trindade. Moralidade. A Bíblia diz que o teu coração é ruim, entende? Se você fosse tão bom, Jesus não precisava morrer por você. Ainda que andar em santidade é o mínimo que você pode fazer. Eu não estou dizendo isso como legalidade, porque nós temos os outros agora que vai para o oposto depois. Você vai ver isso. Que esses judaizantes moralistas fazem tudo. A gente também reputação. Estou tão preocupado com o que vão pensar de mim. Estou tão preocupado com quantas pessoas que foram embora, porque a gente diz, irmão, eu aconselho você, peça perdão para a igreja, você vai resolver problemas aí gravíssimos. Eu? Para que essa humilhação? Nesse caso, entende? A pessoa, ela está preocupada com reputação. Ou outro que eu diz, irmão, que você passou, não tem por que falar para ninguém, você já resolveu. O casal está bem, para que trazer? Esquece isso, avança. Não, vai ter que dar testemunho agora. Sabe, a gente não consegue lidar, precisamos. Então talvez seja a nossa mutilação na carne hoje. A ansiedade é esse tremor emocional que sentimos quando o nosso projeto de justiça própria, de autojustificação, está sob ameaça. É o medo de não sermos bons o suficiente para o Deus que escolhemos. É por isso que a ansiedade se instaura, porque eu não consigo ser bom o suficiente ao Deus que eu escolho servir, e eu acho que é o Deus eterno, mas na verdade é a minha própria reputação. Nós podemos achar que estamos servindo a Deus quando servimos a nós mesmos. O povo, juntamente com Arão, fizeram um bezerro de ouro e não chamaram de Baal, não chamaram de Astarote, não chamaram de Azerá, não chamaram dos deuses cananeus. Eles escolheram fazer um bezerro e disseram, é Yahvé, é o Senhor dos exércitos, é esse o bezerro. Eles deram uma forma diferente para Deus e chamaram, é o meu Deus. Nós podemos estar aqui dizendo, servimos a Deus, mas na verdade não temos nada a ver com Deus, porque servimos o nosso próprio interesse, a nossa maneira, a minha maneira. Eu venho para o culto e digo, Senhor, eu te adoro, mas se não foi do meu jeito, eu vou embora. Não, o culto não foi bom. O culto não foi para você, pergunta para Deus. Entende? Os meus conceitos, é da minha maneira, não da maneira que Deus já revelou. O culto só pode acontecer, a adoração só acontece da maneira da qual Deus propôs e da maneira que Ele torna suficiente e necessária. Somente Ele pode. Não é os meus e os seus conceitos, não pode ser. Bom, ainda dentro dessa primeira parte, que é confiar no próprio currículo, agora do verso 4 ao 6, você percebe que Paulo, que está no lugar onde o currículo é importante, olha o que ele vai fazer. Ele vai descartar o currículo, para mostrar para essa igreja. Verso 4, verso 6 ao 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Vocês falam de confiar na carne, ritual, circuncidamos todos os homens da igreja, está todo mundo aqui agora fazendo as 3 festas, praticando as festas judaicas, a gente toca até chofar na igreja, a gente colocou menorá, ninguém ora mais sem o talite, o negócio aqui está bonito agora. Paulo diz, vocês acham que pode confiar na carne? Se vocês podem, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Percebe agora como que faz mais sentido o contexto? Eu poderia confiar. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 2 pontos. Por quê? Ele vai detalhar 7 coisas aqui que ele pode confiar na carne. E ele começa, fui circuncidado no 8º dia, gente. Ou seja, eu segui a risca. É o dia que existe menos sangramento, é o dia perfeito, segundo a ciência hoje mostra. O 8º dia é o dia de sangramento. Então, é o dia que sangra menos, que eu fui circuncidado no dia certo, no tempo certo. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou um hebreu. Tenho orgulho de falar da minha ascendência. Eu sou da tribo de Benjamim, tribo de Rubens, Simeão, Levi, Judá. Esses caras são mais ou menos. Mas Levi, olha só, Levi não deu, Benjamim não deu problema. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. O que mais poderia falar a respeito de fé? Fariseu, verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu persegui o que era diferente.
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, fazia tudo que estava escrito para cumprir, eu fazia. Mas mesmo fazendo isso, eu me tornei um grande pecador, perseguindo a igreja de Deus e não sabia. O que ele está dizendo? Confiar na carne, eu poderia. Eu tenho todo o currículo que eu poderia confiar, mas eu decidi não confiar mais. Paulo lista essas 7 credenciais impecáveis, né? Ele era o super-homem religioso da sua época, o grande moralista. Mas a justiça legal de Paulo não apenas falhou em salvar ele, essa justiça, mas levou ele ativamente a pecar contra Cristo. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa perfeita, procurar ser alguém melhor e se apoiar nisso, o levou a pecar contra Cristo, perseguindo a igreja. A confiança na carne, ela não é neutra, ela é destrutiva. Ela cega as pessoas para a verdadeira obra de Deus. Confiar na carne te cega para a verdadeira obra de Deus. Passamos às vezes 40, 50 anos vivendo uma religiosidade fria. O que você tem no seu currículo hoje, que te dá um senso de valor e de segurança? O que você tem no seu currículo? Que você se apoia, você fica feliz, olha, eu tenho um currículo bom. O Evangelho nos mostra que por mais impressionante que seja, é insuficiente. E muitas vezes nos afasta de Deus. Confiar no seu currículo, na sua capacidade, na sua formação, te afasta de Deus. Uma das grandes questões da ansiedade é quando você confia naquilo que você tem poder sobre isso. O Evangelho veio para mostrar, você não pode confiar em nada disso, porque isso te deixa ansioso. Mas quando você desapega, Paulo vai dizer, todas essas coisas eu refutei elas. Eu considero elas, ele usa uma palavra aqui que é lixo, escória. Ele usa o mesmo termo, se aplica até esterco. Eu não me apoio. Não que ele nunca usou do que ele tinha, mas ele não se apoiava naquilo. Entende? Segunda divisão do texto aqui, irmãos, agora, que vai do verso 7 ao 11, ele vai falar dessa redenção dos valores, o conhecimento que vai curar, né, a tristeza. Como que a tristeza é curada? A ansiedade, nós vimos que ela é resolvida quando você não se apoia, você muda o currículo, não se apoia mais nele, que era uma maneira de Paulo não lidar com a ansiedade. Também agora, como é que a tristeza é curada? Por meio do conhecimento. Olha agora do verso 7 ao 9, ele fala que Cristo como ganho da vida dele, e a justiça de Cristo como presente, como dádiva, né? A cura para a ansiedade, a redenção das lágrimas, ela vem da reavaliação radical de tudo à luz do valor supremo de Cristo. Tudo que eu tenho, eu vou avaliar, o meu ponto de referência não é o irmão, não é a igreja, é Cristo. Eu vou avaliar a partir dele. 7 ao 9 diz assim, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas. Ah, ele ficou triste? Não, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, ser achado não em mim mesmo, mas nele, não tendo justiça própria. Eu não apoio no que eu faço, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus e é baseada na fé. Que texto, grifa na sua Bíblia isso. Eu não me apoio nas minhas obras, porque eu achei algo maior do que o meu esforço, do que a minha competência. Eu achei um tesouro maior, eu encontrei Jesus, eu encontrei a sublimidade do Evangelho, da boa notícia. Eu não posso, Ele pode, e eu permito Ele na minha vida. Eu encontrei algo maior. Ah, como nós também temos a tendência de ser na religião moralistas e justiça própria. Ah, como a gente confia nisso. Eu passei uma hora de oração, agora Deus vai fazer na minha vida. Ah, eu jejuei hoje, agora vamos ver o que Deus vai fazer. Você não entendeu nada do Evangelho. Eu jejuei para dizer, Deus, eu tenho fome do Senhor, mais do que de comida. Eu orei para dizer, Deus, não é das coisas que eu preciso, na verdade, eu só queria ficar aqui e curtir o Senhor um pouquinho. Como muda na nossa vida a percepção, não é mais pela minha necessidade humana, não é para resolver os meus problemas, porque por mais que eu possa ser a pessoa mais próspera em todos os aspectos da vida neste mundo, tudo isso vai ficar e é inútil diante da eternidade e do que Deus tem para nós. Coisas que os seus olhos não viram, que o seu ouvido não ouviu e que nunca subiu ao seu coração,
são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam. Aleluia, são coisas eternas. E Ele vai trazer dessa forma: lucro, perda. Paulo inverte aqui a contabilidade. O que era lucro se torna perda. Tudo que ele valorizava antes agora é escória, escubala, lixo, né? Refúgio, esterco. A excelência desse conhecimento, esse conhecimento não é apenas intelectual, não é apenas uma leitura, mas é uma relação pessoal e transformadora com Deus, onde você se relaciona com Ele. É essa relação que expõe a inutilidade de todas as outras bases da nossa identidade. Somente essa intimidade com Deus é que te leva a refutar, a não se apoiar em tudo que parece importante. Meu sobrenome, minha posição, o que eu ocupo. Você não precisa, Paulo estava nos mostrando que a troca de justiça própria, de sentir, você viu os pregadores, eu uso muito esse jargão porque eu ouvi muito: se tenho crédito contigo no céu, Jeová. Essas pessoas precisam entender mais a graça de Deus, porque eu tenho orado. Quantas vezes eu liguei para uma pessoa: irmão, você pode me acompanhar? É tarde da noite e eu preciso, né? Eu olhei aqui e vi que você estava online, então eu te mandei mensagem. Eu preciso expulsar um demônio agora, mas eu não sei como está a situação. Talvez precise segurar, alguma coisa do tipo. Pastor, eu preciso me preparar em jejuar e eu não fiz isso. Entende? Eu preciso jejuar e orar. Você tem que viver uma vida onde o jejum e oração é constante na sua vida. Mas percebe que eu preciso. A pessoa está lá estribuchando no chão, o demônio acabando com a vida dele, machucando ele, o corpo dele, a família dele. Mas eu tenho que jejuar, então só daqui 24 horas, porque daí eu estou digno de ir. E a cruz de Cristo, criatura? Onde é que fica? A obra de Cristo não é no seu poder, não é na sua capacidade, é no que Cristo fez. Eu estou enfermo, ore por mim. Não, eu vou fazer uma consagração essa semana, daí eu vou orar por você. Não é aquele momento, não é você, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Se você não tiver em santidade, não andar na presença de Deus, você que está perdendo. Entende como nós nos apoiamos nisso? Paulo diz que ele trocou a justiça própria, que é dele, pela que vem de Deus. É a transição que liberta o coração, irmãos, da ansiedade, da performance. Eu tenho que cumprir, eu tenho que falar, eu tenho que alcançar, eu tenho que superar. A régua ficou alta para mim agora. Não, eu não dependo de mim, dependo da graça, e eu viverei pela graça. Minha mente está cativa à palavra, viverei por meio da palavra e não saio desse lugar, amém? Isso é libertador. Se nós entendemos isso, em nome de Jesus, os diazepínicos da vida, os calmantes, os maracujinas, até os ginkgo biloba, não vai precisar mais no meio da igreja, porque nós entendemos de verdade quem somos em Deus. Aleluias. Você está disposto a considerar como lixo o que o mundo valoriza para ganhar Cristo? Você está disposto? Paulo estava disposto, né? Agora do verso 10 ao 11, avançando nessa segunda parte, olha que interessante, o verso 10 e 11. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Olha que texto maravilhoso. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. E o verso 11 agora: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Percebe que não tem como separar aqui a comunicação das suas aflições, participar do sofrimento de Cristo. Sofrer por Cristo era um privilégio que Paulo unia muito mais ainda intimamente com o Senhor. Sofrer, passar por coisas. Quando as pessoas zombam de você e começam a falar: você é crente, você não vai entender isso. Você fica triste. Me cancelaram na aula hoje, não me chamaram para fazer atividade, porque diz que eu sou crente. Ou quando o professor da Federal, que está dando aula lá, ele vem e fala sobre filosofia para você, marxista, e tenta te impor. E você fala: não concordo. E aí ele começa a fazer piadinha de você. Ou quando você está numa conversa, e é onde começa a se falar sobre economia, você nem está defendendo, porque você é crente, você não defende um homem, você defende uma verdade. Mas não coloca nome de pessoas porque eles falham. Você defende Jesus, essa bandeira você levanta. Mas quando você defende seus valores sobre família, as pessoas chamam você de ultrapassado, de cafona. Você fica triste?
Como é que você fica em relação a isso? Como é que você se sente? Porque a gente precisa entender que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. É quando a sua fé, teu patrão vem e fala para você assim, ó, faz para mim aí, ó, mas coloca tal valor. Você diz, patrão, você é o chefe, você que manda, mas eu não posso fazer isso. Pode pedir para outra pessoa, pede qualquer coisa, menos isso. Por quê? É falar que sua religião não permite. Você não pode falar que é a sua religião, não. A minha fé no meu Deus não me permite. Ele diz, tá bom então, quero ver se eu mandar você embora. Como é que você se sente quando essas ameaças acontecem? Quando as pessoas vêm e te oferecem propina. Ó, faz o seguinte, se você me indicar lá, né, eu vou fazer uma reserva técnica aqui, que não é clara, que não é legal, e você sabe disso, que deveria reverter em benefício para a empresa. E a pessoa diz, eu vou dar um dinheirinho por fora. Ah, então tá bom. Ou você diz, não posso fazer isso. Rapaz, eu estou te oferecendo aqui, você não quer? Não posso. Ah, você é chato, como é que você se sente? Você vai embora, ai, perdi Deus, R$2.000 de comissão aqui, ninguém ia saber, todo mundo faz isso, só eu não. Ou você fala, Deus, como é bom quando dão risada e zombam de mim por causa da minha fé. Ah, irmãos, como a gente precisa. Tempos atrás, ainda quando estava no mercado de trabalho, cheguei diante de uma construtora, e o rapaz chegou para mim e falou assim, ó, seguinte, seu orçamento que está o melhor, você conseguiu chegar num preço que é interessante. Ele me chamou lá fora do escritório da consultora muito grande, falou assim, ó, seguinte, deu 65 mil aqui o seu orçamento, vou fechar com você, mas vem aqui fora. Porém eu quero que você coloque 73 mil na nota. Aumenta o unitário, tinha vários itens de produtos, aumenta aqui a quantidade, aumenta aqui o quantitativo, mantém todos os preços. E a nota você faz de 72 mil com todos esses materiais, mas você só entrega o seu orçamento, tá bom? É eu que confiro. Eu falei, mas esses 8 mil você deposita nessa conta aqui. É assim que eu trabalho. O povo vai ter dinheiro. E aí, né, se você quiser, eu reservo desses 8 aqui, né, quase 2 aqui para você. E a gente vai fazendo assim, tá bom? Falei, não, eu não posso te dar essa resposta porque eu não sou dono, mas eu estou muito desconfortável, mas eu vou passar adiante. Cheguei na época do meu diretor, falei, ó, essa situação, tá, o que você diz? Não, passa para outro vendedor, eu não quero ter parte disso. Mas todo mundo faz isso, peguei, eu sei, mas eu não posso. Vai dizer que a igreja não deixa, eu peguei, não é a igreja, a minha fé. Isso para mim é roubo. Não sei o nome que você quer dar, mas para mim é roubo. Não, tá certo, é isso aí. 3 meses depois, a casa caiu daquela consultora. A consultora foi demitida. E eles chamaram os únicos fornecedores que não estavam envolvidos. E aí eu fui, sem desconto, preço cheio, e vendi por mais 1 ano e meio naquele lugar. Olha como que Deus faz, você percebe? E o nome de Jesus foi glorificado. Então assim, mas naquele momento eu saí me sentindo, sabe, as pessoas dando risada, ridicularizado. A minha fé não me permite entrar nessas jogadas. Quantas vezes a gente passa por isso? Como é que você se sente? Porque você vai lidar com coisas, pessoas vão propor para você. Como é que a gente lida com tudo isso? Percebe? Paulo está dizendo que ele abre mão, ele prefere sofrer com Cristo. As lágrimas do cristão, irmãos, ela não é um sinal de abandono, mas uma evidência da participação da vida de Cristo. Elas são redimidas de serem apenas dor e se tornam um meio de comunhão. Aquela lágrima que gerou em mim, que aquele comprador deu risada de mim, zombou de mim, e eu saí me sentindo mal por aquilo, mas eu comecei a falar, Senhor, o que é isso diante do que o Senhor passou? O que é isso diante do que o Senhor passou? E no final ver Deus sendo glorificado. Mas não era apenas, ainda que Deus não tivesse feito nada, entende? Ainda que Deus não tivesse feito nada, mas dizer, a minha identidade, eu sofro pela minha fé. É quando as pessoas chegam para você, porque o que importa é o amor, na verdade. Porque não, não é assim. Como não? Não. Se você pensa que o que importa é o amor, depende, defina o que é amor. Porque tem um amor para mim bíblico, é esse tipo de amor. Ah não, mas daí você... Aí começa a te dar nomes e termos para você. Me chama como quiser, eu não estou sendo mal educado com você. Eu só não sou obrigado a falar, sim, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, na verdade? Não levam, todos os caminhos não levam a Deus. Como não? Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ah, você é chato. Aí você fala assim, não tem problema, eu não tenho que concordar com as pessoas com todas as suas colocações, eu tenho minha fé. Mas aí você é zombado, é cancelado, né? Ah, na igreja acontece, no meio dos irmãos, acontece entre os irmãos. Mas aí como é que você lida com essas dores e angústias que sobrevêm a você?
você leva a Cristo. Como é que você enxerga seu sofrimento? Como é que você enxerga o seu sofrimento, suas dores? Como um obstáculo à sua fidelidade ou como uma oportunidade para uma comunhão mais profunda com Cristo? Como que você enxerga? É um obstáculo para a sua fidelidade ou uma oportunidade de comunhão mais profunda com Cristo? Hein? O Evangelho não promete uma vida sem lágrimas. Não, o Evangelho não te promete. Mas ele promete lágrimas com propósito. Com propósito, não são lágrimas vazias. Nenhuma lágrima nossa, por isso que Deus vai enxugar. Porque nenhuma lágrima, se você envolveu Cristo nela, ela é vazia, ela é sem propósito. A ideia de conhecer a Cristo aqui inclui o poder da ressurreição. Como que era o corpo da ressurreição? Que poder foi esse? Que ao abrir o sepulcro, o evangelista, Mateus vai dizer que outros monte de túmulos abriu também. Que poder foi esse? Que não só Jesus, quando ressuscitou, levantou vivo do túmulo, mas muitos outros túmulos se abriram também. Que poder é esse? Ele diz que esse poder está disponível a mim, se eu tiver a disposição de sofrer com Cristo também. Deixa eu padecer pelo nome, eu não vou negociar valores. O que eu quero é ser feliz. Essa é uma fala moderna, mas diabólica. Porque ser feliz não é apenas um momento da minha história, apenas um ato. Ser feliz não é relacionamento que te torna feliz, não. Não é emprego que te torna feliz, não. Não é carreira que te torna feliz, não. A razão da felicidade é ter Cristo Jesus. Essa é a razão, é ter Jesus. Eu conheço pessoas que moram em casebres de tábua, com o chão batido de terra, e são as pessoas mais felizes do mundo. Conheço pessoas que moram em casas maravilhosas, magníficas, que até o assento da privada, quando eu fui, eu sentei, era quentinho e aquecido. Falei, como é possível isso? Existe isso? Mas a gente foi porque estavam querendo se matar, porque não tinham felicidade. Entende? Não é razão, é Cristo, é só Ele que te completa. O Evangelho não te promete isso, mas te promete poder. E é nisso que a gente aprende. E o último ponto, agora do verso 12 ao 21, Paulo vai usar aqui a ideia de que o foco que derrota a ansiedade é a cidadania. Olha que interessante, ele usa uma metáfora aqui, do verso 12 ao 19, você pode ir lendo aí, que é a ideia a humildade do atleta maduro, em contraste com os inimigos, ele vai usar aqui. Essa metáfora, essa comparação que ele faz aqui do atleta, Paulo ele não alcançou a perfeição. Ele não está colocando peso, não que eu tenha alcançado. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado. Eu não julgo que eu cheguei aonde eu deveria estar. Eu não cheguei na posição ideal, que eu olho para Cristo, que é o meu protótipo, que é o meu exemplo. Eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu sigo para o prêmio, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho um destino, eu sei para onde estou indo. A minha existência não é viver o mais confortável apenas nessa terra, mas é saber que em breve eu verei Jesus. Em breve eu verei. Essa maturidade cristã é admitir que mesmo que eu não sou perfeito, eu continuo correndo, mesmo que meu ritmo não é igual ao do irmão, não, mas eu continuo, eu avanço, eu continuo avançando, e essa certeza me leva para mais perto. Irmãos, Paulo está chorando aqui agora por aqueles que vivem como inimigo. Olha o que eles estão perdendo. O choro de Paulo não é por si mesmo, tem dó de mim, Jesus, eu estou preso, não. Porque mesmo preso, o Senhor me é suficiente, o Senhor me basta. Mesmo preso, a tua graça me basta. Mas esses inimigos da cruz não sabem o que espera eles naquele dia, não sabem o que eles estão perdendo durante a jornada de vida deles. Ele tem compaixão por eles. Suas lágrimas não é por si mesmo, no verso 18, mas é por aqueles que trocam a glória eterna por prazeres terrenos que levam à perdição. Suas lágrimas são redimidas pelo amor pastoral. Ele tem compaixão, então suas lágrimas não perdem o propósito, porque ele chora por essas pessoas, entendendo que elas são alvo do amor de Deus, e Deus pode alcançá-las. Há dois tipos de inimigos da cruz. Paulo diz que essas pessoas eram inimigos da cruz. Dois tipos. Volta no verso 2. Os moralistas,
faço. Eu sou fiel. São inimigos da cruz esses moralistas, judaizantes, que pregavam a circuncisão como elemento de salvação. Mas agora o 18, que nós acabamos de ler. Os hedonistas, que só pensam em si. Esses homens cujo Deus deles é o ventre, no verso 18 em diante. Olha só, são inimigos da cruz. Verso 19, olha uma característica deles. O Deus deles é o ventre, é o apetite, é a fome, é o que eu quero e é agora. Eu quero e é agora. É do meu jeito, é da minha maneira. Se não for, se Deus me ama, por que Ele não me deu ainda? Se Deus me ama, não. A chuva cai sobre bons e maus, o sol brilha para bons e maus, a adversidade também vem para bons e maus. Aí a gente não tem um conceito correto, e aí vivemos essa vida hedonista. Tudo tem a ver comigo, tudo tem a ver comigo, eu só penso em mim. Quantos pregadores que pregam, levam dinheiro de igreja, mas não ama, não cuida de gente, não tem preocupação com gente. A preocupação deles é mais uma foto bonita no Instagram, a maneira com que eles veem. Eu tive, na segunda a gente deu uma pausa, a gente foi ver a Expo Cristã. A gente vê tanta coisa que a gente fala, isso aqui não é evangelho mais. Isso não é, o evangelho virou, que momento foi que perdemos a ideia do culto para virar show, ou performance, e negócio, business, network, apenas relacionamento para poder se beneficiar. A igreja é o lugar onde o povo salvo por Jesus se reúne a fim de entoar cânticos ao Cordeiro que é digno. Não é lugar de negócio. Sabe, esse hedonismo tudo tem a ver com a gente, tem a ver comigo, com a minha performance. Toda essa busca era esses, que importante era eles estarem bem. Um porque tenta merecer a salvação, o outro porque despreza em favor dos apetites. Ambos, esses dois extremos, ser moralista gera ansiedade, mas ser hedonista, pensar em si, também gera. Porque no final, um é pela minha força e eu não dou conta, e eu fico mal. O outro, porque hipergraça, tudo pode. Não, imagina, não é assim, é outros tempos, é outra época agora. E essa ansiedade de nunca ter o suficiente, nunca está bom, nunca está bom. Agora, olha onde a esperança certa redime e redefine a tristeza, as lágrimas e o anseio. Nós vimos Paulo se entristecendo, nós vemos Paulo chorando, e Paulo tendo uma certa ansiedade com o que está acontecendo. Mas aonde que ele culmina, como termina o capítulo 3 agora? Olha o verso 20 e 21. Ah, que texto lindo. Eu quero ler com você, vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluias. A nossa pátria, em contraste com os que só pensam nesse mundo, para os filipenses, cidadãos de uma colônia romana, isso era uma imagem poderosa. Nossa lealdade primeira não é com Roma, sua lealdade primeira não é com verde e amarelo, sua lealdade primeira não é com Roma, sua lealdade primária não é com a sua pátria terrena, sua lealdade é com a pátria que está nos céus. Nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Antes de ser brasileiro, nós somos cidadãos dos céus. Nós nascemos de novo, e é aí onde nossas emoções são totalmente redimidas, sabendo esse lugar que nos espera, a esperança da transformação do corpo de humilhação. É a resposta final de Paulo, a realidade do sofrimento e da morte, é a promessa de que nossa experiência presente, de fraqueza, de dor muitas vezes e de lágrimas, não é o fim da história, não é o nosso corpo que hoje chora, que sente ansiedade, que se entristece. Esse corpo será glorificado e nós habitaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa é a esperança. A ansiedade sobre o futuro gera doença, envelhecimento, morte. Ela é curada não é por otimismo. Não, tem um plano aí de governo agora que vai ser bom. Não é por uma empresa nova, uma tecnologia. Não, o nióbio do Brasil vai ser explorado. Não é nada disso. Ela é vencida pela certeza da ressurreição. Ela é vencida pela certeza da transformação. A nossa esperança não está em ir para o céu quando a gente morrer, não, mas na vinda do Salvador do céu, para refazer esse mundo e o nosso corpo, aleluias. Essa esperança não nos torna passivos, mas ela nos dá força e segurança para vivermos firmemente nesse presente, como cidadãos do reino vindouro que está vindo. Nossas lágrimas e ansiedade são temporárias, mas a nossa glória é eterna. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Que o nosso leve sofrimento produz em nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que são temporais, mas nas que são eternas. Em breve virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era essa a esperança. Eu concluo. A gente viu que a ansiedade nasce da confiança na carne. Você tem confiado na carne? Se coloque de pé. Mas ela pode ser redimida hoje pela justiça de Cristo, não pela sua carne, mas pela carne de Cristo rasgada. Sua ansiedade é redimida quando você tira a confiança de si mesmo, do seu currículo, da sua performance, e se apoia na obra de Cristo. As lágrimas podem ser até autopiedade, mas elas são redimidas quando nós choramos pelo que importa para Deus e participamos dos sofrimentos dele. Tudo isso encontra sua redenção final na esperança segura da nossa cidadania celestial, dessa cidadania que Deus tem nos dado na futura transformação do corpo. Eu quero convidar você, não busque vida sem lágrimas ou sem ansiedade, mas busque uma vida onde suas emoções elas são redimidas pela esperança que temos em Cristo. Que a grandeza de conhecer Jesus transforme as suas perdas em lucro. Aleluias. Que a dor pelo mundo perdido possa moldar as suas lágrimas hoje. Que a dor por esse mundo perdido, quando você diz o mundo está ruim, é a pior geração. Não! Se é a pior, a gente é culpado. Mas Deus, como eu posso mudar isso? Como o Senhor sente isso? A certeza da vinda de Jesus possa ancorar. Diga assim comigo: a certeza da vinda de Jesus é a âncora da minha alma. Aleluias. Onde você repousa é nessa esperança. Aleluias. Nem prisão, nem dor, nem morte pode roubar essa certeza. Entregue suas ansiedades, suas lágrimas nessa manhã a Cristo Jesus, e Ele vai redimir com sua esperança, com sua glória. Feche seus olhos.